A carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, foi Paulo que fundou. Então, Paulo conhecia cada um deles. Ele deixou uma igreja em Corinto, em uma das viagens missionárias dele, ele fundou uma igreja. E deixou as pessoas, os líderes, administrando a igreja, congregando com a igreja. Por isso que congregar é importante. Desde o Antigo Testamento, Deus falava: congregai o meu povo, junta o meu povo. E nós vemos hoje muitas pessoas criando a sua própria religião, se isolando. Nenhum tipo de isolamento é bom para um cristão. Qualquer tipo de isolamento para o cristão não é uma coisa boa. Você tem que aprender que deverá ter alguém que tenha voz na sua vida, que você vai ouvir. Porque isso faz, o congregar faz você amadurecer. Te ensina a se relacionar com teu irmão. Nós temos que amadurecer e crescer. Não podemos ser bebês a vida toda. E o crescimento é o nosso Pai Celestial que nos dá. Mas como que você cresce? Ouvindo a palavra e obedecendo, praticando essa palavra ouvida. Não adianta você ser só batizado com o Espírito Santo, mas você tem praticado a oração em línguas. Você entende que quando você está praticando a oração no Espírito Santo, você está se edificando, como fala o nosso irmão Judas na carta dele? Como ensinou Paulo, primeira carta aos Coríntios 14, Paulo diz: olha, eu olho para vocês e eu dou graças a Deus, que eu oro mais em outras línguas do que todos vocês. A oração no Espírito, ela vai edificar a sua fé, fortalecê-lo. E Paulo, a primeira carta de Coríntios é muito linda, porque Paulo começa a dizer, no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: olha, vocês precisam ter um único, mesmo pensamento, ser unidos de sentimento, de mente, de convicção. Mas como que eu posso pensar como você pensa? Como que eu posso andar como você anda? Se todos nós fomos ensinados pelo mesmo professor chamado Espírito Santo. O que ele ensinar para mim, vai ensinar para você. E aí Paulo continua falando nessa carta. Olha, eu recebi essa carta e está tendo um monte de contendas e brigas entre vocês, disputas. E aqui no capítulo 4, versículo 1, ele fala o seguinte: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam ver que somos ministros do Evangelho. Nós somos encarregados de anunciar as boas novas do Evangelho. Versículo 2: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel a quê? A doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Cristo. Seja fiel. Não existe modismo, agora tem uma nova, quando os congressos acontecem, então para atrair as pessoas, eles colocam como fosse uma nova, agora Deus trouxe uma nova revelação. Qual é a revelação que Deus tem para a sua igreja? Existe uma nova revelação. Que nova revelação? Não existe isso, existe uma única revelação, a revelação da palavra de Deus do Evangelho. Ide e prega o Evangelho, ensine as pessoas a guardarem, ele falou para os discípulos, tudo que eu ensinei para vocês, tudo que eu expliquei nas bem-aventuranças, tudo que eu expliquei para vocês, ensine as pessoas. Isso se constitui as boas novas do Evangelho, Cristo reinando no nosso meio. O Evangelho é para mudar o seu caráter. Você tem que ter o caráter transformado. Porque o grande problema é que os dons se manifestam como se manifestaram na igreja de Corinto. Mas eles tinham um péssimo caráter. O caráter não era forjado.
Eles pegaram os dons como se fosse deles e começaram a se exaltar acima dos outros. Olha o que eu faço, eu orei, o cego enxergou, eu sou bom. Aí eu orei e a perna do outro cresceu, eu sou maior que você. Eu exijo de vocês essa honra, porque olha o que eu faço. Só que eles esqueceram, e Paulo estava trazendo a memória deles, refrescando a memória deles. Vocês receberam, não é de vocês, foi de graça. E ele continua falando. Pega o versículo 6. Ele começou a explicar para eles. Ele estava dando uma pequena bronca na igreja. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuramente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Mas o que foi que ele pegou como exemplo, ele, Paulo? Aí você volta para o capítulo 3. Pega o versículo 4. 1 Coríntios 3, 4. Ele se colocou a ele mesmo, ele e Apolo, como exemplos para eles. Para não chamar outra pessoa, chamou ele e Apolo. Olha só, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? E assim, eu sou do Corinthians, não, eu sou do Palmeiras, não, eu sou do São Paulo. Vocês andam no meio da igreja como o mundo anda? Em partidarismo? Vocês vão entender que tudo é Cristo? Todos nós estamos em Cristo, um corpo só. O cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça. Aí ele continua, quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. Por que o crescimento vem de Deus? Porque Jesus é a palavra, a semente, o verbo. É a semente que contém todo o poder para crescer. Quem dá o crescimento é Deus.